Queridos amigos da música, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma imersão em grandes obras da música clássica. Nosso tema de hoje é o Concerto para dois pianos de Poulenc. Apresento esse nome dessa obra para vocês de uma maneira informal, citando só o sobrenome do compositor, Poulenc. Assim nós podemos fazer, quando nos referimos a um compositor ou uma obra, não há necessidade de falar o nome completo. O nome completo de Poulenc é Francis Poulenc. Foi um grande compositor do modernismo musical francês e através dessa obra maravilhosa dele nós vamos entrar na sonoridade da música do século XX, do modernismo. E quero apresentar para vocês um pouquinho do ambiente familiar, social de Poulenc, para entendermos de que forma se moldou, se desenvolveu esse seu estilo tão próprio, tão original, um estilo eclético. Poulenc nasceu numa família rica. Seu pai era dono de uma indústria de produtos químicos que era dirigida por ele e por seus dois irmãos de Poulenc mais velhos. Sua mãe era uma talentosa pianista amadora e vinha de uma tradição de artesãos de várias gerações, uma família ligada à criatividade, à criação, à arte. Quando Poulenc tinha 7 anos, sua mãe começou a ensiná-lo a tocar piano e apresentou a ele Mozart, Schubert e Chopin. Imediatamente, Mozart se tornou o ídolo musical de Poulenc que ele conservou durante toda a sua vida. E já aos 7 anos, ele começou a compor. A mãe tinha um espírito musical eclético também, dominava todos os clássicos, mas vamos lembrar que ela vivia no início dos anos, a primeira década, os primeiros anos do século XX, na Belle Époque, onde dominava as músicas dos cabarés, as operetas, música popular, que ela também tocava o piano e apresentou para seu filho. Um dos seus irmãos frequentava muito a Ópera de Paris e os grandes concertos e costumou levar seu irmão mais novo a assistir esses concertos e óperas. E foi seu irmão que apresentou a ele Stravinsky. E conhecer Stravinsky, a música de Stravinsky, ocasionou um impacto muito grande em Poulenc. Ele recebeu aquilo como, meu Deus, que coisa diferente, e ele se identificou com a energia rítmica de Stravinsky, assim como ele também começou a conhecer e ouvir o jazz, que estava nas ruas de Paris já nos anos 20. Mas seu pai não tinha desejo que ele estudasse, mesmo apresentando todo esse talento, para ser um músico profissional. O pai achava que ele devia seguir a vida profissional dos negócios e estudar, ter uma formação generalizada e não estudar no Conservatório de Paris, mas permitiu que ele tivesse aulas particulares. E ele teve muitos anos aulas particulares com o maior pianista da época, formado no Conservatório de Paris, o espanhol Ricardo Viñes, que já tinha estreado obras de Debussy, Ravel, dos grandes compositores espanhóis modernistas também, Manuel de Falla, Isaac Albéniz. E através de Ricardo Viñes, Poulenc conheceu a música do seu tempo, desses compositores. Tudo isso foi moldando nele, ele como uma esponja, absorvendo tudo, o seu estilo musical tão especial.
Quando ele tinha 18 anos, os pais faleceram e ele foi morar com uma irmã e o marido numa rua muito elegante, muito bonita, a Rue de Monceau, que só tinha palacetes, residências maravilhosas. Aqui eu faço um parêntese e gostaria de citar que a Rue de Monceau surgiu no grande programa de reurbanização de Paris promovido por Napoleão III no Segundo Império, a partir de 1852. O responsável por essa reurbanização foi o prefeito de Paris, o francês Georges Haussmann, que é considerado o maior urbanista moderno de todos os tempos. Ele que deixou Paris com essa imagem que nós temos, essa figura de Paris de hoje. Ele padronizou todos os edifícios centrais, ampliou as avenidas, construiu os esgotos subterrâneos, deixou Paris com essa elegância. E a Rue de Monceau foi construída nessa época da reurbanização de Haussmann, que também construiu as grandes estações de trem. E lá foi, com 18 anos, Poulain começou a residir e, coincidentemente, começou a frequentar uma livraria que era famosa na época e foi durante muitas décadas, a livraria de Adrienne Monnier, que era um ponto de encontro dos grandes intelectuais da época com os quais Poulain começou a conviver, como o poeta Paul Valéry, poeta modernista, representando a escola simbolista, André Gide, que foi o maior escritor do século XX da França, ganhou o Prêmio Nobel de 1947. Jean Cocteau, considerado o maior artista, o maior talento artístico do século XX, era dramaturgo, designer, compositor, ator, cineasta, uma modernidade efervescente, e o jovem Poulain ali convivendo com eles. Tudo isso para a gente sentir que vocês vão sentir tudo isso na música que vamos escutar hoje de Poulain. Mas eu vou abrir a aula com uma obra especial. Vamos ouvir 3 obras para sentirmos o estilo e compreendermos melhor o seu concerto para 2 pianos. Quando começou o século XX, houve uma movimentação musical levantada por uma grande musicóloga e cravista que tocava o cravo, polonesa Wanda Landowska, para reviver o cravo. O cravo foi um instrumento que antecedeu ao piano. No século XVIII, ele foi um instrumento que sofreu um banimento pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que provocou tantas modificações, foi a grande patrocinadora do piano, que exerceu um sucesso, teve enorme no século XIX, como o novo representante musical da classe emergente da burguesia que nascia com a Revolução Francesa. Um instrumento originário de uma fábrica. Isso era uma grande novidade. E o cravo ficou muito associado ao antigo regime, ao regime absolutista. Foi praticamente banido. Quem era do século XIX, que estava na modernidade, não queria mais saber do cravo. Foi assim com Mozart, foi assim com Beethoven. E Wanda Landowska se associou, procurou a fábrica de pianos Pleyel, que foi a grande fábrica
do século XIX de pianos, que participou da evolução tecnológica do piano, muito ligada a Chopin. A fábrica Pleyel construiu um cravo com modernidades que ela denominou cravo contemporâneo, com uma estrutura de ferro como do piano mais forte, colocou 2 pedais como o piano tinha para ajudar o cravista no manuseio dos registros, que até então um cravo tradicional, a modificação dos teclados é feita por uns registros manuais, modificou para dar maior sonoridade. E Wanda Landowska foi procurar Poulenc e encomendou um concerto para cravo. Isso foi em 1927. Poulenc tinha acabado de adquirir uma linda casa de campo na região de Amboise, uns 200 e poucos quilômetros de Paris, para se refugiar e sair um pouco daquele rebuliço da vida social, vida noturna de Paris, que ele participava, para ter calma e tranquilidade para compor. E assim, em 1928, ele compôs essa encomenda, que foi estreada em 1929 pela própria Wanda Landowska ao cravo. É uma obra interessante para a gente conhecer, apesar que o cravo esse cravo contemporâneo não teve uma receptividade e um sucesso por vários motivos. Um deles, que já no século XX, muitos músicos começaram, e musicólogos, a estudar as músicas antigas, começando pelas barrocas, interesse pelos instrumentos, como eram as partituras, como eram as execuções, e que esse foi um movimento que se desenvolveu muito e que hoje nós conhecemos como execução historicamente informada. Então, esse cravo não agradou, não caiu no gosto dos músicos e ficou só mesmo de importância nesse concerto para cravo e orquestra que Poulenc denominou o concerto campestre para orquestra, né, cravo e orquestra. E nós vamos agora abrir nossa aula ouvindo numa interpretação muito atualizada com o grande cravista francês do momento, Jean Rondeau, que toca em cravos originais, gravou muita música barroca, ele está inserido no movimento de execução historicamente informada, mas gravou num cravo contemporâneo de Pleyel, que de certa forma é de uma maneira autêntica, com a orquestra do Capitólio de Toulouse, que é uma das orquestras mais importantes atualmente da França, sob a regência de um grande maestro japonês. Nós vamos abrir nossa aula ouvindo um trecho do 3º movimento desse concerto campestre para cravo e orquestra, composto por Poulenc, que ele estruturou em 3 movimentos. Vamos lá.